Boa noite, homens de Deus. Então, hoje nós estamos recomeçando nos nossos trabalhos, estamos com uma logo nova, Guerreiros, porque é isso mesmo que o pastor Tiago trouxe. Nós estamos em guerra, uma guerra espiritual, uma guerra contra o diabo, uma guerra contra a nossa carne, uma guerra que só podemos vencer com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje eu quero trazer um guerreiro, um grande guerreiro da Bíblia, um homem chamado Abraão. Gênesis 22 vai contar talvez um dos momentos mais difíceis. Creio que o momento mais difícil da vida dele se encontra aqui nesse capítulo de número 22 de Gênesis. Eu quero ler para os irmãos aqui a partir do verso 1 até o verso 19. Nós vamos ler aqui esses versículos dessa história. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 bois dos seus servos, e a Isaque seu filho, e rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Meu filho, perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, e dispôs a lenha, arrumou Isaque seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. Amém, irmãos? Esse homem enfrenta talvez a maior guerra da sua vida aqui. A maior guerra da sua vida, porque Deus está chamando ele para um lugar muito específico, de uma adoração provada. Existe a adoração normal, que é a adoração como de hoje. Você saiu da sua casa, você decidiu vir para cá. E quando você saiu da sua casa e decidiu vir para cá, você pegou seu carro ou sua forma de vir e veio. E você está aqui. Essa é uma adoração voluntária, uma adoração que você quis fazer. Esse é um tipo de adoração. Mas existe uma guerra espiritual muito forte quando Deus pede uma adoração provada. Essa aqui é uma adoração provada. Deus, diz o texto no versículo 1, que Deus coloca Abraão à prova. E ele coloca Abraão à prova justamente quando? Quando precisa adorar, do jeito que Deus quer. Porque uma coisa, irmãos, muito fácil e simples
É eu adorar a Deus como eu quero, do jeito que eu quero, na igreja que eu quero, ouvindo o pastor que eu quero. E se eu quiser. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é Deus falar com você, como falou aqui com Abraão. Depois dessas coisas, pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, chamou Abraão. Abraão prontamente respondeu: eis-me aqui, estou pronto. Mas você não sabe nem para que é? Eu estou pronto. Você não sabe o que eu vou falar com você? Eis-me aqui. Veja a postura desse homem. Essa postura de um homem, em primeiro lugar, que eu entendo, é um homem que confia em Deus. Somente quando nós confiamos em Deus e confiamos completamente em Deus, nós venceremos nossas guerras. Não haverá vitória na sua vida sem confiança. A base de todo relacionamento é confiança. Se você não confia, você não vai. Se você não confia, você não faz. Se você não confia, você fica com o pé atrás. Se você não confia, você não entrega. Abraão prontamente diz assim: eis-me aqui, Senhor. Então Deus acrescenta: toma o teu filho, o teu único filho. Deus pede a Abraão uma adoração provada, dizendo assim: olha, eu quero que você me entregue, mas não é qualquer coisa. Eu quero que você me entregue o que você tem de mais precioso. Eu quero que você me entregue algo que você orou para ter durante sua vida toda, mas aquilo que eu fiz uma promessa para você, que demorou 25 anos para se concretizar. Imagine você começar uma campanha de oração, porque Abraão não podia ter filhos, e Deus falou assim: eu vou te dar um filho. E esse tempo entre que Deus falou que ia dar um filho para ele, até Deus dar um filho para ele, foram 25 anos. Já pensou, Tiago? Você que é solteiro, fala assim: eu vou ter um filho. Demorar 25 anos. Quando nasce o filho, você fala: meu Deus, é o filho da promessa de Deus. Então Deus dá algo tremendo, fruto de uma promessa. E Abraão agora está com esse menino, ele já está adolescente para jovem, creio que é um jovem, porque o texto vai falar que ele que vai levar a lenha para subir o monte, para o sacrifício. Se ele tem condições de levar a lenha nas costas, ele é um cara novo, concorda ou não? Porque eu não sei se eu ia conseguir, já com a mochila, não é moleza, você imagine com um fardo de lenha nas costas, subir o Monte Moriá. Então Deus pede para ele assim: eu quero que você me entregue o que você tem de mais caro. Eu quero que você me dê aquilo que você entende que é mais importante na sua vida. E aí eu comecei a ficar pensando sobre isso. Que guerra seria travada hoje aqui nesse lugar, se Deus chegasse para você e dissesse assim: eu sei o que é mais caro na sua vida, porque Deus sabe. Talvez nem você saiba direito o que é mais caro na sua vida. Na vida de Abraão, o que era mais caro era o filho dele. Nem para todos os pais o filho é o mais caro. Senão o conselho tutelar não estava com um monte de criança lá na casa-abrigo, certo? Um monte de criança aí que é jogado até na lata do lixo. Então nem sempre um filho será a coisa mais importante na vida de um homem. Pode ser outra coisa. Primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje à noite: você sabe o que é mais caro para você? Você sabe o que é aquilo que você assim tem como mais precioso na sua vida? Talvez eu deva reformular a pergunta. O que você teria dificuldade hoje de abrir mão para se entregar completamente nas mãos de Deus? Fala assim: Senhor, eu estou abrindo, isso aqui é o que eu tenho mais dificuldade de abrir mão para te adorar completamente. Porque aqui o que Deus está falando para ele é o seguinte: eu quero o teu filho, o teu único filho, aquele que eu te dei, eu que te dei, levou 25 anos para chegar, está convivendo com você há uns 15, então é uma coisa de uns 40 anos assim que você está em volta disso aí, e agora eu estou pedindo para de volta. Dá para mim, entrega para mim, eu quero essa adoração, entrega para mim. E aí, varão, você faria isso? Já pensou? Se Deus estivesse pedindo para você agora o que você tem de mais caro aí, não sei o que está na sua mente, mas você sabe talvez o que seja mais caro para você, e Deus estivesse dizendo para você agora: entrega. Eu quero uma adoração provada. Eu não quero uma adoração da boca para fora. Eu quero provar a tua fé. Eu quero provar o teu coração.
eu quero que você saiba se você é tudo isso que você pensa que é. Porque quando está tudo bem, por exemplo, você já viu luta de UFC? Já deve ter visto, não deve? Antes da luta não tem aquela hora que os dois caras se encontram? E que um faz uma brincadeirinha com o outro, dá um tapinha na cara, às vezes um cara dá um soco, já viram isso? Fica mexendo com o outro. Mas depois tem a hora de entrar onde? Lá no octógono, no octopus. Tem a hora de entrar lá. Na hora de entrar lá é que nós vamos ver quem é quem. Sim ou não? Sim. Antes, no marketing, todo mundo pode achar que é o cara. Mas é lá, na hora que o pau vai pegar, que a gente vai ver quem é quem. A sua fé, quando não está sendo usada para nada, você pode ter um bom marketing da sua fé. A minha fé, rapaz, eu sou um homem de fé. Ah, é? É mesmo? E se Deus te pedisse uma adoração provada, como pediu para Abraão? O que você ia entregar para ele? E tem mais, irmãos, e tem mais. A coisa só... Eu vou lendo esse texto, eu vejo que a coisa só complica. Porque veja assim, o versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, que é o que ele precisava entregar, rachou a lenha para o holocausto, que é aquilo que o Tiago falou hoje, de fazer as lanças, né, Tiago? Não estava pronto. Além de pedir para entregar, ele falou assim, ainda você vai ter que ir atrás da lenha para queimar. Olha o B.O. E aí continua e fala assim, que Abraão vai chegar lá no versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Do lugar onde Abraão estava até o Monte Moriá, são 80 quilômetros. 80 quilômetros. Isso significa 3 dias de uma boa caminhada. Você e a sua bênção. Você e o que você tem mais de precioso. Você e aquilo que você precisa entregar. E eu penso que nessa caminhada, esse homem enfrentou muitas lutas. Porque ele estava do lado daquilo que ele precisava entregar. Ele estava carregando aquilo que ele precisava entregar. Ele estava andando com aquilo que ele precisava entregar. E eu penso, irmãos, a luta que Abraão teve. 3 dias, 80 quilômetros. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Há quanto tempo talvez você já está andando na presença de Deus? E Deus talvez já tenha te pedido alguma coisa. E não são só 3 dias. Talvez sejam 3 anos. Talvez sejam 30 anos. E você ainda não entregou. Até quando você vai ficar andando com aquilo que você deveria ter entregue? Você está transformando 80 quilômetros em 800 quilômetros. Porque você fica rodeando o monte do sacrifício. Você fica rodeando o monte da adoração. Mas você não sobe o monte para oferecer aquilo que Deus te pediu. E aí a sua fé não é provada. Porque a fé precisa ser provada. Mas Abraão era um homem de muita fé. E Abraão era um homem, irmãos, de tanta fé, que o versículo 5 vai dizer assim: então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Irmãos, isso é muito impactante para mim. Como é que Abraão diz que vai voltar? Como ele pode dizer que vai voltar com o menino, se Deus falou que ele sacrificaria o menino lá no altar para Deus? Hebreus capítulo 11, verso 18, vai dizer, irmãos, algo muito interessante, que Abraão creu na ressurreição antes de ter ressurreição sobre a terra. Abraão creu que Deus ressuscitaria o seu filho, caso ele precisasse matar o seu filho para oferecer a Deus, que é o que ele ia fazer. Ele falou, não tem problema, eu vou subir com esse menino, mas eu tenho certeza que eu vou descer com ele, porque Deus é poderoso para reerguê-lo. Pode pôr ali o Hebreus 11, 18, Pedrinho, para mim. Está ali. E Isaque será chamada a tua descendência. Pode passar mais um. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou.
O que Abraão tinha certeza? Abraão tinha certeza de uma coisa: Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Deus disse para ele que ele teria descendência. Então ele falou: Deus não se contradiz. Se Deus disse que Deus ia fazer, Ele vai fazer. E aí, irmãos, numa adoração provada, muitas vezes ela vai contra a lógica. E sabe por que nós não entregamos? Porque logicamente não faz sentido. A conta não bate, a conta não fecha. Aí você fala: cara, não dá para eu fazer isso, isso é uma loucura. Pois é, irmãos. Kierkegaard é que foi ler esse texto e escreveu um livro chamado Temor e Tremor. Esse é um filósofo, Kierkegaard. E nesse livro, Temor e Tremor, ele falou: isso aqui é loucura, é insanidade, você obedecer uma ordem dessa. Mas essas são as ordens de Deus. Se você não confiar em quem está te mandando fazer, você vai encontrar argumentos lógicos para não fazer. Só que se você não fizer, então você não conseguiu adorar a Deus numa fé e numa adoração provada. É muito fácil adorarmos a Deus quando as circunstâncias são favoráveis. Mas Deus vai exigir de nós, muitas vezes, uma adoração provada, passada pelo fogo. Amém? Então você precisa hoje, homem de Deus, a enfrentar essa sua guerra, essa sua luta. Porque Deus ama você. Deus tem um sonho para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer transformar a sua história. Deus tem salvo homens nessa igreja. Deus tem trazido homens para fazer a diferença. Quando tem culto de mulheres, esse culto aqui enche, irmãos. O culto passado tinha 300 mulheres. E isso é histórico. Onde tem reunião de mulheres, lota. Onde tem reunião de homens, vem bem menos. Mas eu vou te dizer uma coisa: quando um homem toma uma atitude na sua casa, toda a sua casa segue a atitude desse homem. Quando uma mulher se converte, a margem de conversão na casa é muito pequena, gira em torno aí, sei lá, 10, 15%. Quando um homem se converte, como um homem anda com Deus, 95% de probabilidade de toda a família andar com Deus, porque o homem se converteu. Quando um homem entrega o seu coração para Deus, é outra história. E você é um homem de Deus. E hoje já, ainda agora, estou começando aqui o primeiro ponto da mensagem, mas eu já quero travar uma guerra aqui. Quero desafiar você agora mesmo com uma adoração provada. E a primeira adoração provada que eu quero desafiar você aqui é para o batismo. E talvez você esteja enfrentando essa guerra na sua vida. Me batizo ou não me batizo? Desço as águas ou não desço as águas? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus disse como quer ser adorado. E Ele disse que quando nós formos adorá-lo, nós precisamos obedecer-lhe. Ele disse que aquele que crê no seu nome seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E entenda uma coisa: o batismo é precedido de arrependimento e fé. Batismo de criança não é na Bíblia, não tem na Bíblia. O batismo é de adulto. Jesus foi batizado com 30. O batismo é precedido de arrependimento e fé. O batismo não salva, o batismo é a evidência da salvação. Batizar-se é morrer para uma velha vida e nascer para uma nova. Se nem ao menos fizermos isso, como é que vamos fazer as outras coisas? Se não fazemos as simples, como faremos as complicadas? O primeiro desafio que eu quero fazer essa noite, desafio número 1, é de um guerreiro que está lutando sua guerra, que está lutando a sua luta, mas que precisa oferecer a Deus uma adoração provada, que precisa de atitude. E se você não foi batizado ainda, eu quero desafiar você a tomar uma atitude diante de Deus. Ritual não te salva, liturgia não te salva, quem te salva é o Senhor. Um dia você vai se encontrar com Ele. E Ele vai perguntar com certeza para você: o que você fez com a minha palavra, o que você fez com o meu filho Jesus? Amém, irmãos? Então bora lá. Primeiro desafio, batismo. Quem ainda não se batizou e quer se batizar, não vou facilitar de erguer a mão, vou pedir para vir até aqui à frente. Em nome de Jesus, deixe seu lugar, venha até aqui à frente. Esse é o primeiro desafio dessa noite, é o desafio do batismo. A fé provada. Amém, irmãos? São esses varões. Algum de vocês está na classe de batismo? Um só? O resto está tomando atitude agora? Então, você já está na classe de batismo?
Os outros não, os 4 não. Pastor Eduardo, pastor Tiago, vocês precisam me ajudar. Esses homens aqui vão ser batizados até o meio do ano, em nome de Jesus, amém? É o desafio de uma fé provada. Homens de Deus, pode virar para mim aqui, olhem para mim. Homens de Deus, não desistam, em nome de Jesus. O diabo vai fazer de tudo para tirar vocês da classe de batismo, do estudo da palavra de Deus, porque o diabo veio para matar, para roubar, para destruir, quer acabar com a gente. Mas Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu estou junto com vocês. A luta de vocês é a nossa luta. A guerra de vocês é a nossa guerra. Essa cidade vai mudar por causa dos homens, não é por causa das mulheres. É por causa de nós. O homem é a coluna da casa, o homem é o esteio do lar, o homem é a rocha da casa. Vocês são os homens de Deus. E essa é a mensagem que vocês vão levar. Esse é o primeiro desafio. E agora vocês estão na caminhada, 80 quilômetros, até chegar no tanque do batismo. Amém? Mas nós amamos vocês. Nós estamos aqui para servi-los. Nós estamos aqui para andar junto com vocês. A luta de vocês é nossa, o problema de vocês é nosso. Nós estamos juntos. Somos guerreiros do Senhor. Amém? Muito obrigado, homens. E Deus abençoe. Pode voltar. Amém. 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 Ronaldo, vem cá. Aqui o guerreiro. Ronaldo, ele é o professor da classe de batismo. E meu guarda-costas. Também. Ele é o professor. Não deixa de falar com ele, Ronaldo. Daí você, quando acabar, pega o nome deles. Pessoal, depois vocês procuram o Ronaldo, tá bom? Procura mesmo e dá o nome para ele. Obrigado, Ronaldo. Deus abençoe, amigão. Irmãos, esse é o primeiro desafio. Entender, irmãos, que a nossa fé aprovada é entregar a Deus é o que é mais caro. Segundo lugar, nós precisamos, numa fé e numa adoração provada, na maior guerra da nossa vida, nas adorações provadas, crer que o nosso Deus é um Deus de provisão e proverá o que for necessário para a gente fazer o que Ele mandou. Amém? Talvez você olhe para a sua vida e diga assim, pastor, olha, como é que é uma adoração provada? Eu não tenho como. Eu não tenho como fazer. Irmãos, eu não tinha como fazer, a minha adoração foi provada. Quando eu vim para cá, uma das vezes, eu tenho alguns episódios na minha vida de uma adoração provada. Eu não estou pregando para você um sermão somente bíblico, eu quero pregar também com a minha vida. Eu, quando me converti, quando entreguei a minha vida a Jesus, em primeiro lugar, com 12 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia toda. Deus me chamou desde criança, Deus me chamou desde pequeno. E eu nasci dentro do lar católico, eu achei que eu ia ser padre. Mas Deus me mostrou a beleza feminina, eu falei, eu não posso ser padre. Porque eu não vou poder casar, como é que é, Senhor? O que o Senhor está me confundindo? Aí o Senhor me abriu os olhos, falou, você pode ser um pastor, seu miserável. Eu falei, é verdade, Senhor. Eu vou estudar, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. E eu fui para o seminário, eu estudei. E Deus teve misericórdia de mim, eu conheci uma igreja lá em Curitiba, entreguei a minha vida a Jesus no retiro de carnaval, eu e a minha esposa, e nós nos convertemos. Mas eu tinha um negócio, que aquele negócio me dava o dinheiro para eu pagar as contas. E Deus falou assim para mim, você vai me adorar sem esse negócio. Eu quero que você me adore, mas você vai ter que abrir mão da sua renda. Irmãos, homem abrir mão de renda, é simples. Homem casado abrir mão de renda. Homem casado e com 2 filhos. Aí, pastor Eduardo, essa foi na veia, hein? Homem casado e com 2 filhos. É moleza abrir mão de renda? Eu não quero que você abra mão de sua renda não, viu? Isso aí que eu estou falando não tem nada a ver com você. Homem casado com 2 filhos, meu caso. E ainda que gosta de comer bem. E Deus falou assim, você vai vender. E você vai me seguir. Eu falei, Senhor, como assim? Você vai vender e você vai me seguir. Irmãos, pela graça de Deus, eu vendi. E eu fiquei sem dinheiro. E aí, aqui eu fui conhecer como Abraão, porque Abraão fala aqui, né? No versículo 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Chegou na hora de entregar. O menino falou assim, pai, cadê? Ele falou assim, meu filho, calma.
Foi Deus que mandou fazer? Foi. Deus proverá. No monte, Deus proverá. Irmãos, nunca me faltou um centavo para alimentar a minha família. Tudo bem, minha esposa teve que vender pão na rua, eu não podia comer fora nunca, nem no domingo, nem dia nenhum. Mas não interessa. Nós pagamos o preço de uma adoração provada e Deus nunca nos deixou faltar absolutamente nada. E Deus ainda mima a gente. Eu fiquei com uma mesa, eu lembro, uma mesa redonda, azulzinha, com as banquetinhas, 4 banquetinhas de madeira. E aí eu falei, Senhor, eu não aguento mais comer nessa mesa sem encosto. E aí foi me visitar a Isa, irmã do Zias, né? A Isa, do Zezinho. A Isa foi me visitar e a Isa comentou com a mãe do Zias naquela época que eu só tinha as banquetinhas. E a mãe do Zias tem um coração, tinha falecida, mas ela deve estar bem lá no céu, porque ela tinha um coração tão grande. Ela tinha um coração tão grande e passou uns dias, chegou uma caminhonetezinha com umas cadeiras em cima, assim, aquelas cadeiras acolchoadas, que ela mandou entregar lá em casa. E eu falei, Senhor, o Senhor não me deve nada, mas o Senhor é tão bom. O Senhor arrumou até umas cadeiras boas para a gente sentar aqui em casa. Pai, muito obrigado, louvado seja o teu nome, Deus proverá. Agora, quando eu vim de Curitiba para cá, eu cheguei aqui, irmãos, muito empolgado, eu cheguei aqui muito assim animado para ver a igreja crescer, para fazer a coisa acontecer. E quando eu cheguei, realmente, Deus teve misericórdia, né, Edson? O Edson que está aqui desde quando eu cheguei. O culto de quinta-feira devia ter umas 20 pessoas, no máximo. E a gente foi, chegamos a umas 250 pessoas em 30 dias, o culto lotado, a igreja bombando, e eu com a faculdade de medicina do meu filho para pagar. Eu falei, Senhor, abençoa que a igreja cresça para eles conseguirem pagar o meu salário, para eu conseguir pagar a faculdade do meu filho. Assumi no dia 15 de fevereiro de 2020. Né, André? Chegou março, o que aconteceu? Pandemia, fecha a igreja. E aí, irmãos, como é que faz? Mas não foi Deus que mandou fazer? Não foi Deus que mandou, não estava provando a minha adoração? Deus proverá. E Deus não deixou faltar um centavo para mim durante todo aquele ano de 2020, nem 2021, nem 2022, nem 2023 e nem 2024. Mas o ano não acabou, Deus proverá. Amém, irmãos? Se você obedecer a Deus, Ele vai prover na sua vida. Amém? Pastor, onde é que você quer chegar com isso? Quero chegar no seu casamento. Como assim? No seu casamento. Na cabeça de muitos homens, eu não me caso porque custa dinheiro. Eu não me caso porque isso aí vai mexer no meu orçamento. Eu quero te dizer uma coisa. A família, amado irmão, nasceu no coração de Deus. Não nasceu no coração do homem. A família nasceu no céu. A família não nasceu na terra. A família é coisa de Deus. A instituição familiar é uma instituição sagrada. Foi o homem que pediu a Deus uma mulher? Não. Foi Deus que olhou o homem e disse, não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer para ele uma fiel auxiliadora, uma mulher. E ele deixará a casa do seu pai e da sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E ele fala com esse homem aqui, esse guerreiro de Deus, Abraão, e ele diz para Abraão uma promessa, diz, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então o casamento não pode ser união estável. O casamento precisa ser debaixo da bênção de Deus. E as pessoas estão se juntando, e estão indo, e de qualquer jeito, e esquecendo que Deus criou a família, que Deus ordenou o casamento, e que a família e o casamento são uma instituição sagrada, uma instituição santa. União estável precisa parar, casamento religioso precisa acontecer. Amém? Eu quero chamar um homem aqui que foi um exemplo disso. André, vem aqui. O outro André. Aquele André lá, André. André, você é um exemplo disso certinho, André. Você é um exemplo disso certinho. Mas esse aqui estava desorganizado e organizou. O seu já era organizado. Mas eu quero chamar quem era desorganizado e organizou. Esse varão aqui.
Esse meu amigão aqui, quando eu expliquei para ele essas coisas que eu estou explicando para você, ele foi provado. E eu expliquei para ele, falei assim, você está junto com a sua esposa? Estou. Vocês estão tendo relacionamento sexual? Estamos. Eu falei, pois é, mas relacionamento sexual fora do casamento é pecado. Ele falou, o que tem que fazer? Eu falei, tem que casar. E até casar, não tem sexo. Ele falou, então, precisamos casar logo. E ele fez um voto diante do Senhor. E ele disse, eu não terei relação mais. E vou viver uma vida santificada até o dia do meu casamento. E no meu dia do meu casamento, Deus vai me abençoar e vai santificar o meu relacionamento com a minha esposa. E bendita é a minha família, e bendita é a minha descendência, porque Deus provou, mas eu fui aprovado na aprovação. Esse homem foi aprovado, porque ele cumpriu o seu voto ao Senhor, e ele fez o que o Senhor mandou. E o casamento que eu fiz, seu aqui, foi um casamento que teve muito... Quem é que estava aqui no casamento dele? Aí, quase todo mundo. Tinha ou não tinha a presença de Deus aqui? Foi ou não foi um baita de um culto esse casamento? Que fique como testemunho. Deus te abençoe, varão, em nome de Jesus. Tamo junto. Tamo junto. Mas, homem, eu quero desafiar você. Talvez você esteja aí, pastor, mas eu não estou no casamento. A adoração que Deus quer de você é uma adoração provada. Não é você falar assim, Deus me aceita como eu sou. Deus aceita você como você é mesmo. Mas Ele não deixa que você permaneça como você é. Ele quer que você mude. E Ele quer que você mude para melhor. Que Ele quer que você fique parecido com o Filho dele, Jesus. Amém? Quem está casado em união estável? Então vem aqui na frente, quero orar por você. Pode vir. Quero fazer seu casamento, ou eu, ou o pastor Eduardo, ou o pastor Tiago. Nós queremos fazer o casamento de vocês. Ó, tem homem que está vindo de novo. Batismo e casamento. Pode vir. Pode vir. Tudo enrolado. Tudo enrolado. Pode vir, vamos desenrolar. Esse culto é para desenrolar. Amém? 1 casamento, 2 casamentos, 3 casamentos, 4 casamentos, 5 casamentos, 6 casamentos, 7 casamentos, 8 casamentos. Wagner, 9 casamentos. Wagner eu não sabia. É bom. Por isso, irmãos, que a gente tem que fazer isso. Irmãos, olhem aqui para mim de novo. Vira aqui para mim. Chega perto de mim aqui. Presta atenção. Isso não é para expor vocês. Isso é para a gente dizer para vocês, nós amamos vocês. E queremos que vocês andem de acordo com a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. Amém? Ô Juruna, o seu casamento é união estável? É, né? Eu vou ficar te esperando. Não precisa ser hoje, mas eu estou te esperando. Então, irmãos, vocês precisam fazer o que Deus mandou. Porque é muito fácil dizer que ama a Deus. Mas sabe o que Jesus disse? Aquele que me ama faz o que eu mando. Não adianta ficar de blá blá blá. É atitude. Então tomem essa atitude. Sabe por quê? Nenhum de vocês e nem eu vai durar para sempre. A gente vai morrer. E quando a gente morrer, a gente vai encontrar com Ele. E Ele vai dizer para a gente, eu não tinha te dito. Aquele pastor carequinha lá, ele não falou para você como é que eu queria. Aí você vai dizer, ele falou. E você fez? E você vai dizer, eu fiz. Eu fiz o que o Senhor mandou. Porque eu devo obediência a Deus. Amém, irmãos? O maior orgulho de vocês, porque um homem de verdade é um homem que toma atitude. Vocês são homens de verdade. E tudo tem a hora certa. E se vocês estão aqui, é porque essa hora chegou. Tá bom? Então veja só. Fazemos casamento individual e fazemos casamento coletivo. Não tem impedimento aqui. Mas conversem com suas esposas. Não decidam nada coletivo. Antes de conversar com as esposas, que elas geralmente gostam do individual. Tá bom? Pode voltar aos seus lugares em nome de Jesus. Muito obrigado. Homens valorosos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, ainda aprendo nesse texto tremendo sobre guerra, sobre posicionamento, que a aprovação nos revela onde nós estamos na caminhada espiritual. Porque, amados irmãos, sem aprovação, nós não sabemos em que pé estamos. Como é que a gente vai saber como que a gente está sem aprovação? É a mesma coisa que você querer participar, por exemplo, de uma corrida.
vai ter a maratona aí. Aí você fala assim, estou me sentindo bem, eu vou correr essa maratona. Você treinou? Quantos quilômetros é? Não é meia maratona, é só 20. Só 20. Eu me lembro quando eu comecei a correr, irmãos, isso é piada, é motivo de piada. Eu estava assim, já falei brincando com o pastor Tiago, né? Eu estava acima do peso, uns 15, 20 quilos. E o pastor Sebastião, o meu pastor, é insuportavelmente sincero. Insuportavelmente sincero. E ele falou assim, e aí, você vai ficar chocando a vida inteira? Eu falei, o quê? Vai ficar chocando? Eu falei, como assim chocando? Vai ficar parado, tá aí, tá engordando aí, tá um cara novo. Vamos pro parque. Aí fui com ele. E nós vamos correr 10 quilômetros. Falei, tá bom. Irmãos, corri 300 metros. 300 metros, a língua estava no joelho. Ele falou assim, meu Deus, meu filho, você estava para morrer. Eu falei, eu acho que sim. Ele falou, mas não, é o seguinte, você vai fazer os 3 quilômetros. Ele fala bem assim, né? Você vai fazer os 3 quilômetros comigo. E foi, eu fiz 3 quilômetros. Quando eu fiz 3 quilômetros, eu parecia o Rocky Balboa naquele filme. Consegui, depois fiz 5, depois fiz 10, depois cheguei a correr 15 quilômetros. Nunca corri 20, parei nos 15. O meu quadril parecia que ia explodir. Mas consegui. Como é que eu vou saber aonde eu estou na caminhada espiritual se eu não participo da prova? Se você nunca correu, se você nunca foi provado, como é que você sabe até onde você consegue ir? Então a provação vem para mostrar para mim e para você, e não para Deus, mas para mim e para você, como é que nós estamos. Que musculatura espiritual nós temos, que musculatura de fé nós temos, que musculatura de guerra espiritual nós temos de verdade. É na guerra que você conhece o homem. Não é só no treinamento fechadinho, protegido. É na guerra lá fora que você vai conhecer quem você é. Amém, irmãos? E vocês precisam então avançar nessa guerra e em nome de Jesus vencer nessa guerra. Quero encerrar colocando, irmãos, provas que Abraão teve sucesso e provas que Abraão fracassou. Infelizmente, Abraão não teve sucesso em todas as adorações provadas. Ele teve sucesso na prova de deixar a sua família. Deus, quando encontrou com ele, falou assim, Abraão, saia da tua terra, saia da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele prontamente obedeceu. Uma fé provada, uma adoração provada. Ele obedeceu, ele fez exatamente como Deus mandou. Mas depois, ele teve fome e ele desceu ao Egito. Não era para ele ter feito isso. Quando ele fez isso, ele fracassou em confiar que Deus iria prover. Aqui, ele não confiou que Deus iria prover, que é lá em Gênesis 12. Mas depois disso, nos parece que ele aprendeu a lição. Porque em Gênesis 22, ele crê que Deus proverá. Mas em Gênesis 12, ele não creu que Deus proveria. Ele desceu ao Egito, no Gênesis 13, 4. Ele foi muito feliz na provação da generosidade, quando ele estava com o seu sobrinho Ló. O sobrinho Ló olhou as campinas de Sodoma e falou assim, que lugar lindo, ô Abraão, meu tio. Nós temos muita riqueza, eu e você. O senhor se importa que eu fique com todas essas campinas de Sodoma e Gomorra e o senhor fica com a outra parte, que é a mais feia? E Ló falou assim, e Abraão falou assim, não tem problema não. Pode você, meu sobrinho, ficar com a melhor parte. Eu fico com a pior. Ele foi generoso. Ele foi aprovado aqui. Mas ele fracassou na prova da paciência. Deus prometeu que daria a ele um filho. E essa promessa se cumpre 25 anos depois. Mas no meio do caminho, a esposa dele disse assim, o filho não está chegando. Você precisa me arrumar um filho. E ele tem um filho com a escrava, que dá uma confusão danada, que é o Ismael. Ele não passou nessa prova. Eu e você não passaremos. Irmãos, presta atenção nisso. Eu e você não passaremos de primeira em todas as provas de Deus. Amém? De primeira em todas não. Em algumas de primeira, outras não. Abraão deixou de ser um grande homem de Deus porque fracassou em algumas provas?
Não, não deixou. Davi deixou de ser um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, porque fracassou em algumas provas? Não, não deixou. Por quê? Porque ele não deixou de forma nenhuma de mesmo assim continuar sendo submisso, obediente e servindo ao Senhor, ainda que tenha fracassado em algumas provas. Eu quero dizer a você, homem, que ainda que você tenha fracassado em algumas provas, que você não seja como Abraão, que você não foi como o rei Davi, você é só você, e você sofreu algumas derrotas. Não importa, se você ama a Deus, Ele te ama mesmo assim, e no lugar onde você sofreu a derrota, Deus te fortalece para te dar vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? É isso. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu não vou fazer o apelo, porque obviamente o apelo já foi feito. Batismo, casamento, são duas coisas importantíssimas. Tratamos disso nesse culto. Mas talvez você veio aqui e falou: pastor, meu problema não é nem o batismo, mas também não é nem o casamento. O meu problema é outro. E você não citou o meu problema, você não falou sobre isso. Eu quero te dizer que ainda que eu não tenha falado certinho sobre qual é a situação que você vive, Deus sabe. Deus ama você. Deus está com você como um forte guerreiro ao seu lado. Ele nunca nos deixa e nem nos desampara. Deus não rói a corda. Deus não vira as costas para os seus filhos. E eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória em toda a empreitada que Ele confiou para você fazer. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu queria chamar de volta o Edson com o acordeon. Dá ainda, Edson, para a gente tocar? E o pastor Eduardo, porque eu amo quando tem acordeon e quando tem saxofone. Falar em saxofone, precisamos orar pelo nosso irmão do saxofone. Como que é o nome do irmão do saxofone? Danilo. Lembra do Danilo? Aquele moreno grandão que toca saxofone? Não vi mais ele. Né? E a Júlia comentou comigo que aconteceu alguma coisa, não sei o que foi. E nós estamos atrás dele. Vamos colocar o Israel atrás dele. Vamos achar onde é que está o Danilo. Porque se um dos nossos se afasta ou acontece alguma coisa, a gente tem que saber o que aconteceu. Porque pode ser que ele esteja passando por um problema e não falou nada para ninguém. Nós precisamos ajudar. Amém, irmãos? Lembra disso? O problema de um é o problema de todos. A vitória de um é a vitória de todos. Amém? Quer falar alguma coisa, Márcio? Amém, amém. Louvado seja Deus, que a gente tem orado tanto por ele. Né? E a situação dele dificílima, foi um milagre. É isso que Deus fez. Realmente foi um milagre. Amém. Eu estou doido para ver ele já está com uma cor melhor. Já está comendo, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos chamou para lutarmos as guerras do Senhor, com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que muitas vezes, Senhor, o Senhor nos pede coisas a fim de provar o nosso coração e ver se nós conseguimos dar uma adoração ao Senhor, que é uma adoração diferenciada, que nos custa alguma coisa. E Senhor, em nome de Jesus, hoje nós queremos pedir perdão também, porque muitas vezes que o Senhor nos pediu uma adoração provada, nós falhamos. Senhor, nos perdoe por isso. Mas pedimos ao Senhor agora força também, para conseguirmos adorar o Senhor em espírito e em verdade, e dar a adoração que o Senhor quer de nós. Uma adoração que nos custa algo, uma adoração que nos custa o melhor. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a ir para esse lugar, de oferecermos uma adoração diferenciada ao Senhor. Alinha, Senhor, o nosso coração com o Teu. Reconstrói nossa vida, nossa casa, nossa caminhada e nossa família. E nos abençoe, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela vida desses homens. Esses homens são homens corajosos, fortes, ousados e cheios do Teu Espírito Santo. E certamente esses homens serão usados por Ti
para fazer a diferença aqui do lado de fora dessas portas, nas suas casas, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. Esses homens serão usados poderosamente por Ti, eu creio. E andando com o Senhor, eles não conhecerão a derrota, porque estão decidindo andar com o Deus, que é o Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado. Recebe toda a nossa adoração, a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.